Olá e bem-vindos. Hoje, vamos mergulhar num material bem interessante sobre os pilares do direito administrativo brasileiro. Uhum. Parece um tema denso, né? Cheio de jargão. Mas a nossa missão aqui é outra. É tratar o Estado como uma máquina. Gosto dessa ideia. Uma máquina com um motor superpotente capaz de mudar a sociedade, mas que também tem um sistema de freios, de direção, para não sair da estrada. O objetivo é entender como funcionam o motor, os freios e, claro, quem está no volante. É uma ótima analogia, né? Porque a dinâmica é exatamente essa. A gente sente os efeitos dessa máquina todo dia. Pois é, Seja quando ela acelera para construir um hospital ou quando freia para impedir uma obra irregular. Entender essas regras é, no fundo, entender como os nossos direitos e o interesse de todo mundo são e a gerenciados. sala de máquinas dessa estrutura toda, Exato, a sala de máquinas. certo? Então, vou começar pelo mais básico. O material que a gente tem aqui separa o direito em duas avenidas grandes, a do direito privado e a do direito público. Certo. A do privado parece simples. São as relações entre pessoas em pé de igualdade. Uma horizontalidade, como dizem. Eu vendo um carro para alguém, a gente assina um contrato, estamos no mesmo nível. Exato. Ali as vontades se equivalem. Mas o direito administrativo vive na outra avenida, né? A do direito público. E aí a lógica é completamente diferente. A relação não é horizontal, é Vertical. vertical. O Estado não senta para negociar como se fosse um igual, sabe? Ele age de uma posição de autoridade, porque ele não está defendendo um interesse próprio, mas sim o de toda a coletividade. Essa ideia de verticalidade soa um pouco... Intimidante. Exato. Intimidante. Na prática, isso quer dizer que o Estado tem sempre a razão, que a vontade de um indivíduo fica em segundo plano. Olha, essa é a questão central. E a resposta é sim, mas com limites gigantescos. Hum, Sim, o interesse coletivo prevalece. Se for preciso desapropriar um terreno para construir um metrô que vai beneficiar milhões, o interesse coletivo se sobrepõe. isso, ele se sobrepõe ao direito de propriedade de uma pessoa. Essa é a verticalidade em ação. Mas, e esse mais é enorme, o Estado não pode fazer isso de qualquer jeito. Certo. Ele não pode pagar o que quiser, nem desapropriar por um capricho. Todo esse poder vem amarrado a deveres, a procedimentos. É uma supremacia condicionada. E é essa tensão que define tudo. Entendido. E quem exatamente exerce esse poder? O material aponta uma confusão bem comum entre três termos: Estado, governo e administração pública. Sim, é uma confusão clássica. Parece tudo a mesma coisa, mas não é, né? Não é, de jeito nenhum. É útil pensar, tipo, numa grande empresa. O Estado seria a pessoa jurídica, a empresa em si, com toda a sua estrutura, patrimônio, e os acionistas, que somos nós, o povo, é a entidade que fica. Ok. Se o Estado é a empresa, o governo seria então a diretoria, o conselho que é eleito de tempos em tempos para definir as grandes estratégias. Perfeito. É isso. O governo tem uma função política. Ele decide, nossa prioridade agora é a educação infantil ou vamos investir em energia limpa. Ele define o rumo, mas quem executa? Quem põe a mão na massa não é o governo. Não. Aí entra a administração pública. Seriam eles os funcionários, os gestores, os departamentos que efetivamente constroem as creches, instalam as turbinas? Exatamente. A administração pública é o braço executor. E o ponto mais importante aqui, sabe, é que ela não tem vontade própria. Como assim? A função dela é técnica, é aplicar a lei. Enquanto o governo diz o que fazer, a administração está focada no como. E sempre dentro dos limites que a lei permite. Ela não pode inovar ou decidir um rumo político diferente. A vontade dela é, na verdade, a vontade da lei. Isso me leva a uma pergunta. Se a administração só executa, que ferramentas ela tem para fazer isso? Como ela age, concretamente? Ela tem uma caixa de ferramentas com 4 instrumentos principais. O primeiro, o mais óbvio, é o serviço público. Saúde, educação, segurança. Isso, o Estado fornecendo algo diretamente. A segunda ferramenta é a chamada polícia administrativa. Parei, polícia administrativa. Quando eu ouço isso, eu penso em polícia na rua, prendendo gente. Mas os exemplos que eu vi são outros, tipo multa de trânsito, licença de obra. O nome é um pouco enganador, não? É verdade. O nome pode confundir. Não é a polícia judiciária que investiga crime. A polícia administrativa é.
É a atividade do Estado que fiscaliza e impõe limites aos direitos de cada um em nome do bem-estar de todos. Ah, tá. O seu direito de construir uma casa é limitado pela necessidade de seguir o Código de Obras. O seu direito de dirigir é limitado pelos limites de velocidade. A multa e a licença são os instrumentos disso. Basicamente, é o Estado dizendo: você pode fazer, desde que siga estas regras para não prejudicar os outros. Faz mais sentido agora. E as outras duas ferramentas? As outras duas são o fomento e a intervenção. Fomento é quando o Estado incentiva o setor privado a fazer algo de interesse público. Tipo um incentivo fiscal? Exato. Ou créditos com juros baixos para agricultores que usam práticas sustentáveis. O Estado não está cultivando a terra, mas está estimulando que façam isso de um certo jeito. E a intervenção? Essa parece ser a mais forte de todas. É, sem dúvida, mais incisiva. A intervenção é o Estado atuando direto na economia. Seja com empresas estatais, seja desapropriando o imóvel, como a gente falou. De todas as ferramentas, é a mais polêmica. Imagino. A discussão sobre o tamanho do Estado, sobre privatizações, se estatais são eficientes ou não, tudo isso nasce do debate sobre os limites dessa intervenção. É um debate que nunca acaba. Certo. Então, toda essa forma de atuar do Estado, com essa verticalidade, com essas ferramentas, tudo isso funciona sobre um regime de regras especial. É aqui que entra a ideia do regime jurídico administrativo, que parece ser o coração de tudo. É o coração da coisa. E os nossos materiais dizem que ele se equilibra em duas ideias que, à primeira vista, parecem contraditórias. E elas são mesmo. Pensa numa balança. De um lado, a gente tem o princípio da supremacia do interesse público. O motor. Exato. É ele que dá o poder que justifica a verticalidade, que permite a desapropriação. Ele diz que, para atingir um objetivo que beneficia todo mundo, o Estado tem prerrogativas, tem poderes especiais que nós não temos. E do outro lado da balança, se só existisse o motor, teríamos um poder absoluto perigoso. Precisamente, do outro lado, equilibrando tudo, está o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse é o freio. O freio. Ele diz que o agente público não é o dono do poder. O poder e o interesse que ele defende pertencem à coletividade. Portanto, ele não pode dispor desse interesse. Ele não pode abrir mão. Exato, ele não pode, por exemplo, perdoar a dívida de impostos de uma empresa por amizade. Ele não pode deixar de aplicar uma multa que a lei manda aplicar. O poder que a supremacia dá não é uma opção, é uma obrigação. Ele tem o dever de agir. Essa tensão entre os dois parece ser o ponto central. Mas na prática, onde a gente vê esse choque acontecendo? Em todo lugar. Pensa num dilema clássico. Um governo estadual pode conceder um desconto fiscal enorme abrindo mão de receita pública para atrair uma fábrica que promete gerar milhares de empregos. É uma boa pergunta. De um lado, ao dar o desconto, ele está ferindo a indisponibilidade. Está abrindo mão de um dinheiro que é de todos. Certo. Do outro lado, ao gerar empregos, ele está agindo em nome da supremacia do interesse público. Qual é a resposta certa? Não tem uma resposta fácil. E é por isso que esses casos acabam tantas vezes nos tribunais. A decisão vai depender de proporcionalidade, de legalidade, de uma análise para saber se o benefício coletivo dos empregos realmente supera a perda da receita. É nesse campo cinzento que o direito administrativo se torna fascinante. Agora a metáfora do carro faz todo o sentido. A supremacia é o motor potente. Mas a indisponibilidade, junto com a lei, são os freios e o mapa. Eles garantem que o motorista, o agente público, siga a rota e não use o carro para uma viagem pessoal. É a imagem perfeita. O motor dá a força, mas os freios e o mapa garantem o controle e o propósito certo da viagem. Mas e se o motorista ignora o mapa? Se ele freia sem motivo ou acelera demais? Se a administração comete um erro ou um abuso, quem fiscaliza e dá a palavra final? É aqui que entra o sistema de controle. No Brasil, a gente adota o que se chama de Sistema de Jurisdição Única. Nome complicado. O nome pode parecer, mas a ideia é simples. Só existe um poder que pode dar uma decisão final, definitiva sobre qualquer conflito. Uma decisão que faz coisa julgada. E esse poder é o judiciário. Qualquer ato da administração pode ser levado a um juiz. E, pelo que eu entendi, a regra geral é que eu não preciso esgotar minhas tentativas de resolver na própria administração, certo? Se o INSS me nega a aposentadoria, eu posso ir direto para a justiça.
Exato. Esse é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. As portas do judiciário estão, em regra, sempre abertas. Mas, Ah, sempre tem um mas. sempre, essa regra tem algumas exceções bem específicas, desenhadas para otimizar o sistema. Ok, quais são elas? O material aponta algumas. Por exemplo, na justiça desportiva. Em disputas de competições, a Constituição exige que se esgotem as instâncias da justiça desportiva antes de levar o caso a um tribunal comum. Curioso, por que essa diferença para o esporte? Parece um tratamento especial. A ideia é da celeridade e especificidade. O mundo do esporte tem suas próprias regras e precisa de decisões rápidas, que acompanhem o ritmo dos campeonatos. Imagina esperar 2 anos para uma decisão judicial para saber se um gol foi válido. O campeonato já teria acabado. Faz sentido. E que outras exceções existem? Outra é o habeas data, a ação para acessar informações pessoais em bancos de dados do governo. Só se pode ir à justiça depois de provar que houve um pedido administrativo e que ele foi negado. Precisa da recusa formal. Isso. E tem uma regra para benefícios do INSS, onde se exige o pedido prévio, mas não esgotar os recursos. E, por fim, um caso bem particular que envolve as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Espere um pouco. O que é exatamente uma súmula vinculante? É tipo uma lei? Isso parece estar ligado à origem de todas essas regras. É uma excelente pergunta, e ela nos leva direto para as fontes do direito administrativo. Certo. A fonte principal, a mais importante, é a lei, em sentido amplo, da Constituição a um decreto. A administração só pode fazer o que a lei manda, ponto. Mas a lei nem sempre é clara, e aí entram outras fontes. Uma delas é a jurisprudência. As decisões dos tribunais. Isso, o conjunto de decisões repetidas sobre o mesmo tema. E a súmula vinculante é, digamos, o suprassumo da jurisprudência. Então é mais do que uma simples decisão. Muito mais. É uma decisão do STF que, depois de aprovada por um quórum super qualificado, passa a ser obrigatória para todos os outros juízes e para toda a administração pública do país. Ela vincula, ela amarra, funciona quase como uma lei. Uau! E, voltando à exceção, se um órgão desrespeita uma súmula dessas, é preciso reclamar administrativamente primeiro, antes de levar o caso ao STF. É uma forma de dar ao órgão a chance de corrigir o próprio erro. Entendi. Então temos a lei como fonte principal e a jurisprudência, com essas superpoderosas. Tem mais alguma fonte importante? Sim, mais 2. A doutrina, que são os estudos, os livros dos especialistas que ajudam a interpretar tudo isso. E, por fim, uma fonte mais sutil, o costume ou a praxe administrativa. O jeitinho. Não exatamente. São práticas tão repetidas dentro de um órgão que se tornam uma regra não escrita, desde que, claro, não contrariem a lei. É o sempre foi feito assim, ganhando força de norma. Uau! Fizemos uma viagem completa. Começamos separando público e privado. Entendemos a diferença entre Estado, governo e administração. Exploramos a caixa de ferramentas e mergulhamos no coração da questão. O equilíbrio tenso entre o motor da supremacia e os freios da indisponibilidade. Tudo sobre o olhar atento do Poder Judiciário. Exatamente. E essa análise toda leva a gente a uma reflexão final, sabe? Da próxima vez que a gente observar uma ação do Estado no nosso bairro, seja uma obra começando, um comércio sendo fiscalizado ou um posto de saúde sendo inaugurado, a gente pode fazer um exercício. Que exercício? A gente pode perguntar, o que estamos vendo aqui? É o motor do interesse público funcionando a todo vapor para o benefício de todos? Ou estamos vendo os freios da lei e da indisponibilidade sendo ignorados, com o carro saindo perigosamente da estrada? É uma boa forma de ver as coisas. Porque essa tensão entre poder e controle não é só uma teoria de livro. É a dinâmica que todos os dias define a qualidade e a justiça da nossa vida em sociedade.